Tudo bem, gente? Seguimos aqui com mais um episódio dos nossos bate-papos aqui, agora seguindo na parte dos bate-papos da área da saúde, pensando na importância da saúde no meio do esporte, para o atleta de uma maneira geral. Mais um convidado de nível máximo, né? Dr. Renato trouxe mais um convidado aqui excelente. Vocês vão ver só pela apresentação que o Dr. Renato vai fazer aqui, o Dr. Welison Paiva, vocês vão ver que já é uma pessoa, só dos estudos que ele, de todas as nomenclaturas, aí deixa bem claro o nível do nosso convidado. Então, doutor, primeira coisa, já deixo para o Dr. Renato a apresentação, porque toda essa nomenclatura médica não me cabe. Então, primeiro, né, Dr. Renato, mais uma vez aqui com a gente, como sempre, médico do sindicato, né, um médico também que já dentro do esporte quase todo mundo já conhece aí, já está com a gente há algum tempo. Então, doutor, primeiro, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Doutor Renato, doutor Welison Paiva, obrigado também. E pedir para você, doutor Renato, apresentar nosso querido Welison Paiva aí, lendária médica que vos cabe, não a mim. Bom, primeiramente eu gostaria sempre de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse programa, né, que a gente chama de Por um Fio. Né? O por um fio pode ser por um fio para o lado bom, né, da vida, ou por um fio de eventualmente não ter conseguido escapar e estar por outro lado. Então, nós temos vários casos de atletas em que em algum momento da carreira de atleta estiveram por um fio. Claro. Né? Então, hoje, para poder comentar esse caso, que é um caso bastante emblemático para quem trabalha nessa área, né? É o caso do Wagner Bacharel, que acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar, um ex-jogador do Palmeiras, que num jogo que estava jogando pelo Paraná, nós vamos contar mais essa história, ele ficou por um fio. Aí nós vamos ver que lado do fio que ele esteve ou não. Para falar e para comentar sobre esse caso, que foi de um trauma de crânio, nós chamamos uma pessoa que é extremamente especializada nesse assunto, é o professor Welison Paiva. Ele é professor livre docente em neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? E além disso ele coordena todo o setor ali da parte de neurocirurgia de trauma de crânio do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e é presidente do capítulo de trauma da Federação Latino-Americana de Neurocirurgia. Eu gostaria de falar só mais uma coisinha do Dr. Welison. Ele é uma pessoa assim, fora da curva, né? Ele é bastante modesto, vocês vão ver, mas ele é totalmente fora da curva. E ele, dentro da neurocirurgia, foi na época em que ele prestou a livre docência, que é o degrau abaixo, o último degrau na carreira universitária, para quem não sabe, é o degrau abaixo do professor titular, né, ser um professor livre-docente. Ele foi a pessoa que atingiu essa graduação de livre-docente mais jovem da história da neurocirurgia na época em que ele prestou o concurso. Tá? Então, assim, não é para qualquer um. Não tá mesmo. Certo? Então, nós, diante de uma pessoa com esse currículo e com esse background, que nós estamos conversando hoje. Então, bem-vindo, eu o chamo de Dr. Paiva. Bem-vindo, Dr. Paiva, ao nosso podcast Por um Fio, hoje falando sobre o Wagner Bacharel. Gostaria de agradecer o convite, né, do Sindicato dos Atletas, Dr. Renato, para a gente discutir um tema que é extremamente importante para os atletas, para quem gosta de esporte e também para médicos e pessoal da área da saúde, para servir como um alerta de alguma forma para o atendimento desses pacientes. Vamos lá então, doutor. Para começar, então, falar um pouco de quem foi Wagner Bacharel, né? Wagner Bacharel, para quem ainda não ouviu falar o nome, não tem total conhecimento sobre a carreira, foi um atleta, um zagueiro, que atuou na década de 80, ali até o comecinho dos anos 90. Era um zagueiro muito bom, ele tinha, né, tanto é que a carreira dele, aí você pegar as passagens dele por Palmeiras, Internacional, Botafogo, deixa claro que era um atleta de alto nível, que numa partida pelo Campeonato Regional lá do Paraná, nos anos 1990, em abril de 1990, acabou por se chocar, né, ter uma pancada na cabeça
e aí vamos degringolar toda a história dele aqui, né, doutor Renato? Acho que assim... Foi em 14 de abril de 90. 14 de abril de 90. Né, que ele numa teve partida lance entre Paraná e Campo Mourão, num lance até então que chamou a atenção dos que estavam ali presentes, mas logo depois do lance já não se chamou tanta atenção por conta da recuperação dele ali, né, do fato em si, né, dele já ter recobrado a consciência até então, né. A gente já pediu aqui para ele separar algumas imagens, acho interessante já mostrar, né, algumas coisas do Wagner, desde quando ele estava no Palmeiras, que acho que foi o time de maior expressão que ele jogou, né? Isso para os palmeirenses, pro torcedor que a gente do aqui de Paraná. São Paulo, desculpa. O torcedor do Paraná, ele vai Desculpa o pessoal do Paraná, pessoal do Sul, pessoal do Rio, que passou pelo Botafogo. Jogou no Inter. O pessoal do Sul do Rio. Tem que tomar cuidado com as suas palavras. O time de maior expressão aqui de São Paulo, que ele jogou, tentar dar uma consertada. Os corintianos já vão ficar bravos também. A gente é o sindicato de São Paulo, então a gente tem que dar uma puxada pro nosso jardim, né? Então, aí o Wagner, né, jogou no Palmeiras nos anos, eu sei, de 85 até 87, se não me engano, 88 ele estava no Palmeiras, né? Sei disso, qualquer um que vai pesquisar, porque ele jogou com meu pai no Palmeiras, então é fácil saber, né? A gente ouve bastante história aqui no sindicato, como a gente tem bastante ex-atleta. Acho que tem uma foto até com o Martorelli. Tem aí, o Martorelli foi também. goleiro do Palmeiras. Acho que tá vendo? Por isso eu conheço. Isso aí é na época do Palmeiras aí. Teve um jogo que ele se machucou e o Marqueiro demorou ali para retirar ele, e o Martorelli lá foi retirar e toda essa foto saiu na época, capa de jornal e tudo. Então eu sei bastante de quem é o Wagner por conta dessa foto sempre ter permeado minha vida também. Sempre o pessoal pergunta e tudo mais. Mas então, e aí numa partida entre Paraná e Campos Mourão, num lance aéreo, na disputa de bola, ele acabou por cabecear a testa de um outro atleta, né, doutor Renato? Qual é o nome do atleta, doutor? O senhor que estava... Então, o atleta que estava envolvido no lance era o atleta do Campo Mourão, que chamava Charuto. Sim. E o Charuto, inclusive, dá um depoimento que ele, Charuto, fala que ficou com uma bolota, né? Ficou com um edema grande assim, na região frontal da cabeça, que inclusive atrapalhava a visão. Ele ficou por vários minutos jogando. Esse lance, se eu não me engano, ocorreu no começo do segundo tempo. E o Charuto mesmo disse que ele ficou em campo porque já tinham feito as duas substituições. Naquela época não dava para substituir mais do que 2 jogadores. E ele ficou ali no sacrifício em campo, o Charuto, e com um edema que inclusive meio que atrapalhava a visão e tudo mais. Então a pancada não foi fraca nem para um lado nem para o outro, né? Então isso talvez o doutor Paiva já quisesse caracterizar um pouquinho. Sim, aí que em relação aí à gravidade da pancada. Eu até pedi para ele colocar o lance aí, que a gente conseguiu uma imagem do lance, uma imagem não está muito do choque, né? Da época. O Wagner, esse mais alto aí, com o número 6 nas costas, e o Charuto aí de camisa de uniforme mais claro, aí à frente, né? Você vê que ele tá virando a cabeça e pelo jeito bateu testa com um supercílio aqui, mais ou menos seria isso, né? Você vê, a primeira colocação que a gente faria é, felizmente, a mudança de abordagem com o maior conhecimento que a gente tem hoje. Então, no 1990, o jogador sofre um traumatismo, um jogador sai de campo numa situação até então perigosa, e o outro jogador fica jogando sem enxergar, com trauma também. Então essa situação hoje, felizmente, não aconteceria. Provavelmente isso seria permitido a substituição desse jogador diante do impacto que gerou durante esse lance. Então há um impacto craniano direto. Esse impacto craniano pode provocar várias alterações, pode provocar uma fratura craniana, pode provocar hematomas entre o cérebro e a estrutura óssea, né, entre as camadas que recobrem o cérebro, tanto acima quanto abaixo, gerando o que a gente chama de hematoma epidural, hematoma subdural, que são situações de risco de vida para os atletas, além de lesões no próprio tecido do cérebro, que podem causar edemas cerebrais, que podem causar condições de aumento da pressão dentro da cabeça e oferecer um risco para esses pacientes.
de maneira geral, é fundamental que sejam sempre, diante dessa situação, avaliados para serem substituídos e ter diagnóstico rápido, porque essas medidas, essas evoluções podem representar um grande perigo para os atletas. Então vamos lá, doutor Renato. Destrinchando um pouco aqui, porque uma boa parte do público é leigo, né? Então, assim, primeiro que esse edema que o Dr. Paiva fala, é o que é um inchaço, Dr. Paiva. Explica melhor um pouco assim, esse edema para o pessoal então, leigo. O que acontece? Bateu a cabeça com a cabeça do outro atleta. Isso pode provocar uma fratura, quebrar o osso pelo impacto direto, né? Você bater a cabeça com força. Isso pode provocar coágulos dentro da cabeça, abaixo do osso. Isso pode provocar um inchaço do cérebro, então um acúmulo de água no cérebro e um inchaço, aumentando a pressão dentro da cabeça e oferecendo um risco para esse paciente. Então é basicamente um inchaço, da mesma forma que quando você tem um corte, quando você tem um trauma, né, uma lesão de outras partes do corpo pode ficar inchado, dentro do cérebro também isso pode acontecer. E aí o que a gente consegue levantar de informação do lance foi que o Wagner cabeceou a cabeça do outro atleta, ainda caiu no chão, chegou a bater a cabeça no chão e já ficou inconsciente, né? Isso, existem depoimentos, inclusive tem vários depoimentos na mídia, né? Não só da época, como que ouviram, vamos dizer assim, repórteres que estavam cobrindo no campo. A gente não tem vídeos da época, mas a gente tem imagens como essas fotos e tem depoimentos, né? Então tem um depoimento que eu acho interessante, que é do Marco Antônio Assef, que na época era repórter da Rádio Cidade de Curitiba, né? Que ele conta exatamente isso, que ele caiu, né? E já caiu desacordado, com o corpo mole no chão, e chegou a bater de novo a cabeça no gramado, né? E perdendo a consciência, né? Mas como ele, alguns segundos, cerca de minutos, não consegue precisar exatamente o tempo, ele acordou. Então o susto inicial, e isso é uma coisa que eu depois vou querer que o Dr. Paiva comente, né? Ele acordou, todo mundo teve uma sensação de alívio, que estava tudo bem, que bateu a cabeça, desacordou, enquanto estava desacordado estava um desespero ali grande em volta. Acordou, todo mundo, ufa, não foi nada, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, doutor? Esse é um cenário interessante. Primeiro, assim, qualquer impacto no crânio que leve o paciente, a pessoa, né, o atleta, a ter perda de consciência, isso é uma indicação clara de que precisa ser investigado. Se a energia cinética, se o impacto foi tão intenso que levou à perda de consciência, então, essa é uma clássica indicação de necessidade de internação e realização de uma tomografia computadorizada. Então, se você está jogando futebol de final de semana e bateu a cabeça com um impacto que levou você a desmaiar, a perder a consciência, obrigatoriamente, mesmo que seja poucos segundos depois, acorde e pareça normal, tem que ir para um pronto-socorro para realizar uma tomografia, porque há um risco de uma lesão cerebral. Por mais que, olha, mas isso é muito comum, porque muitas vezes o atleta oferece uma resistência. Não, mas eu estou ótimo, eu estou normal, já estou bem. E esse impacto, essa energia cinética, esse grau, essa intensidade de impacto no crânio que levou o cérebro a desligar durante alguns segundos, que levou você a perder a consciência, é frequentemente associado a algumas lesões cerebrais. Então, essa é a primeira mensagem. Se você está jogando futebol, bate a cabeça com outro atleta na trave e perde consciência, em absoluto tem que ser submetido à realização de uma tomografia e ir a um pronto-socorro, por mais que você pareça bem. Então, olha, pode voltar pro jogo? Por exemplo, o cara levantou, tá tudo bem, o médico chegou e ele chega. A gente viu isso já, antes, inclusive em Copa do Mundo, o Álvaro Pereira. Até agora a Copa do Mundo de agora, né? Então, teve vários jogos, assim, que a gente. Estou falando até da Copa do Mundo do Brasil, que a gente teve vários registros. Sim. Aconteceram alguns times, algumas equipes tiraram o jogador de campo e não deixaram ele voltar, às vezes até perdeu o jogo seguinte, e teve equipes que saiu, o médico avaliou, falou, ó, tá tudo bem, volta. Qual que é a conduta aí nessa hora ali? É para voltar? E eu falo isso porque eu tenho um moleque lá que tá jogando no clube
futebol no fim de semana e pode acontecer com ele. Sim, Bateu a cabeça, desmaiou, ficou meio grogue lá, não sei o quê. Pode voltar pro jogo? Ou como que é o negócio? Isso pode acontecer com um atleta profissional numa Copa do Mundo, mas mais frequente acontece com uma criança jogando futebol de salão na escola, né? E bate a cabeça. E aí, como todo adolescente, quer voltar a jogar imediatamente, acha que está bem. Mas atenção, realmente, professores de educação física. Mas, sem dúvida nenhuma, há indicação de retirar do jogo. Então, seja um atleta profissional, seja um adolescente lá no futsal. Então, tem indicação de sair do jogo, né? E se houve perda de consciência, há indicação, inclusive, de necessidade de investigação com uma tomografia. Se ele teve alguns sinais que a gente chama de concussão, mas sem a perda de consciência, você pode aplicar alguns questionários específicos, mas isso é uma situação tão específica que há um empoderamento, digamos assim, do médico, porque ele é o grande responsável final, do médico do clube, para permitir a substituição. Não, mas olha, esse jogador é o Messi que sofreu esse acidente, uma final de Copa do Mundo, e você está dizendo que o médico da Argentina vai dizer, não, tem que tirar o Messi, mesmo o técnico insistindo que não tem. Nesse momento, o médico tem soberania na substituição, indicar a substituição. Então, tem que ser afastado do jogo, porque é para a segurança do atleta, pelo risco de problemas maiores, se eventualmente esse atleta tiver uma segunda lesão. Então, importante nosso pessoal dos monitores aí que a gente fornece, que é o pessoal que dá aula em escolinha, tanto de futebol quanto outras modalidades, ficar bem atento a isso, né? Mas uma pergunta, assim, meu papel aqui é fazer pergunta de leigo, tá, doutor? Assim, o que a gente pode considerar perder a consciência? Porque eu já vi muito caso do atleta sofrer uma pancada na cabeça e às vezes não chegar a desmaiar, mas ficar grogue, ficar meio perdido ali, até uma tonteada. O que a gente pode considerar perda de consciência? Existem essas alterações, né, de ficar tonto, de ficar confuso. Isso é uma alteração com síndrome concussional. Outra coisa é o atleta desmaiou, o médico mesmo com estímulo doloroso, o atleta não consegue despertar. Aí sim é uma perda de consciência em termos de separar. Nas duas situações o atleta vai ter que ser substituído. A grande diferença é o atleta que precisa ser levado ao pronto-socorro para ser observado, do atleta que pode ser avaliado à beira-campo pelo médico sem a necessidade de uma avaliação maior. Mas ele vai sair sempre. Ele vai sair sempre. Né? A vai diferença... ser retirado do jogo sempre. Tomou uma pancada, perdeu, ficou meio tonto, já tem que sair. Já tem que sair. Olha, não estou enxergando, autoconfusão, então, olha, não sabe onde é que está. Tem históricos. Está vendo 2, 3 bolas. Exatamente. Na própria Copa do Mundo do Brasil, em 14, na final, esqueci agora o nome, se o Ale puder recuperar depois o nome do centroavante da Alemanha, que saiu no primeiro tempo, eu não vou me lembrar do nome dele agora, ele sofreu fogo amigo, então ele tomou uma joelhada do companheiro da Alemanha, e ele na hora não perdeu a consciência nada. Ele levantou, continuou o jogo, e aí o juiz, né, o árbitro, foi até a beira do campo e avisou a equipe médica sobre o lance, porque falou que ele chegou para o juiz e perguntou que jogo que era aquele. O cara estava na final da Copa do Mundo e perguntou que jogo que era aquele, onde ele estava. Ele estava totalmente confuso. Aí ele foi avisado, foi substituído, e ele não lembra do segundo tempo, ele lembra de um pedaço do primeiro tempo, ele não lembra ele lembra, óbvio que ele sabe, depois foi falado para ele que a Alemanha foi campeã, tudo, mas ele do jogo em si, ele foi lembrar algumas horas depois, que ele já estava, sei lá, já estavam comemorando e tudo mais, então ele não lembra, então foi o Kramer. Né? Então ele teve a brigada ali. Aconteceu isso com ele. Então, só para ter uma ideia que não precisa, inclusive, perder a consciência, mas a decisão, inclusive, do time médico da Alemanha foi perfeita. Retirou, imagina, estava na final, perdeu o centroavante, tirou o jogador do campo e pronto. Então é isso que tem que fazer, doutor Paiva? É isso que tem que fazer. Porque o que acontece? Mas olha, se ele está em pé, se ele já está falando, por que ele precisa sair? Ele precisa sair porque se ele tiver um novo impacto craniano, isso vai provocar um risco de uma lesão cerebral grave para ele. Neste cenário, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 10. Então, assim, não é que, olha, teve um pequeno impacto, ficou confuso, teve um segundo impacto, ficou mais confuso. Não.
teve o primeiro impacto que gerou essa confusão, o segundo impacto pode levar a ficar em coma e risco de vida. Então, por esse motivo, você tem que proteger esse atleta e retirá-lo de campo. E essa é uma mensagem interessante, porque serve para o atleta do final da Copa do Mundo, mas até por questão numérica, né? Isso acontece com frequência muito maior no atleta amador ou em outras categorias de atleta não profissional, porque pela própria frequência da quantidade de pessoas. Não, perfeito, doutor. Acho que é importante a gente deixar bem claro pro pessoal que é isso, né? Qualquer pancada na cabeça já existe, por mais que seja tá praticando esporte, muita gente, né, tem discussão se esporte é saúde ou não, esporte de alto rendimento, já tem um grande entendimento da medicina que não é exatamente saúde, mas até o pessoal tá fazendo esporte, sofreu uma pancada na cabeça, existe o risco de morte, e a segunda pancada aumenta muito esse risco, né? Então acho que é isso que tem que ficar na consciência de todo mundo, que esse risco é de verdade, não é assim, a gente não vê com frequência isso acontecer, então o pessoal acha que, não, só uma pancada na cabeça, né? Então a gente não se preocupa tanto assim, né? Mas olha que absurdo. A gente vê isso, inclusive, a gente tem tanto trabalho em termos de ter que divulgar isso e ter que aprender com isso e ter que, vamos dizer assim, divulgar a informação, espalhar, né, a informação, que até hoje, você vê transmissões de jogos que essa frase que foi colocada, ele sentou e estava acordado e todo mundo ficou aliviado, é falado em transmissões esportivas até hoje. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que é corriqueira. A gente já discute muito sobre concussão cerebral, graças ao doutor Renato. Mas isso é uma coisa então, que a gente sabe. Essa mensagem que deve ser sempre reforçada, porque por mais que se fala, às ainda vezes não até é... passaram para a mídia poder, vamos dizer assim, incutir essa ideia de que sofreu uma pancada. Porque assim, quando uma pessoa, um jogador põe a mão na parte posterior da coxa, imediatamente o locutor fala, aí vai ter que sair de campo e vai ficar 2 semanas para se recuperar, no mínimo. Entendeu? Eles já falam isso, né? Isso quando não pode ser uma coisa mais grave, mas é uma frase típica que se ouve no futebol, né? Mas na cabeça, o indivíduo abriu o olho, fala, graças a Deus está tudo bem. Essa é a frase que você escuta também típica, né? Então, como que a gente pode tentar, vamos dizer assim, a gente vai voltar agora à história do Wagner, né, o que foi feito, e a gente vamos ver o que a gente pode tentar fazer para poder melhorar um pouquinho esse entendimento. Ele foi levado logo depois, porque ele tinha perdido a consciência. Ele saiu do jogo? Ele foi levado depois do jogo, saiu do jogo, foi levado para um hospital lá em Curitiba e foi atendido por um ortopedista, né? Nada contra os ortopedistas, mas por quê? Porque ele tinha uma queixa de dor de cabeça e uma queixa de uma dor cervical, uma dor na coluna, né? Então, por conta da dor na coluna, foi um ortopedista que viu, até aí, ok, e que pediu raio-x para ele. E nesses raios-x foram normais. A esposa e quem estava acompanhando fala que até o ortopedista colocou o raio-x para mostrar, o trabalho estava tudo normal. E ele ficou, acho que em observação num quarto por algumas horas e teve alta para casa, né? Hoje, a gente não vai criticar nem analisar o que aconteceu lá atrás, porque 1990 para 2000. Só pedir para ler, a gente tem também a imagem dele com o colar cervical. Ele saiu na reportagem da época, para mostrar ali que assim, era essa a queixa principal. Isso. Né? Então, para elucidar. Tanto ele sendo atendido, né, Ale? A gente tem ele sendo atendido aqui embaixo. Então esse atendimento. Você vê que assim, a preocupação ali é o pescoço, né, a princípio mesmo. E quanto a essa aí, que ele tá já no hospital, com um colar cervical ali, dando um joia. Que ele tinha uma queixa de cervicalgia. Então assim, aí vamos dizer assim, se fosse hoje, né? Não vamos criticar o que foi feito no passado, mas se fosse hoje, qual seria o procedimento? Assim, bem para o público leigo, assim, como a coisa... Então aquilo que o Renato colocou, julgar o que aconteceu em 1990, mais algumas décadas, era outro mundo, outro conhecimento que existia na época, né? E ao mesmo tempo acesso a recursos de diagnóstico. Então era diferente. Mas avaliando como que seria hoje, se ele tivesse jogado, ele teria que ser, tanto ele quanto o outro atleta teriam que ser substituídos
independente de se já foi feito 2 substituições ou não. Isso tem alguns entendimentos da maioria da FIFA e de algumas associações que permitem isso. E foi feito adequadamente, como teve perda de consciência, ser levado a um hospital, um pronto-socorro. E aí, como eu falei, se teve perda de consciência, obrigatoriamente precisaria fazer uma tomografia. O aspecto da cervical, ela é fundamental também de ser protegida, mas demonstra que era uma visão um pouco diferente da visão que a gente tem hoje. A visão era exclusivamente ortopédica. Então, um atleta que sofre um trauma, né, que sofre um acidente, o enfoque é ósseo, o enfoque é a coluna cervical, e mesmo tendo um impacto craniano, mesmo tendo a perda de consciência, então ele fez o raio-x de coluna cervical e nada mais. Hoje teria que ser submetido realmente a uma tomografia computadorizada para tentar identificar eventualmente alterações que podem acontecer, mesmo no paciente consciente, mesmo no paciente alerta, existem lesões cerebrais. Isso é tão importante que a gente muda até a classificação. Então, quando a gente tem um traumatismo craniano, que o paciente está totalmente acordado, a gente diz que ele é leve. Quando a tomografia tem pequenas alterações, a gente já classifica como moderado, porque aí o risco de sequelas, o risco de morte para esse paciente aumenta muito. Então aí ele passa a ter a necessidade de ser não apenas internado, mas de ser transferido para uma UTI para ficar em observação. Então ele teria que ter feito a tomografia muito provavelmente talvez mostrasse alguns achados iniciais, e ele deveria ter que ficar em observação numa UTI. E mesmo que não mostrasse esses achados iniciais, ele teria que ficar em observação. Ele teria que ficar em observação. O trauma foi um trauma de alta energia, então precisaria ficar em observação. E aí a observação no cenário de traumatismo, mais recomendada é a observação em UTI. Eu vou passar uma informação, que não tem nada, mas só para ilustrar essa a observação muito bem colocada do Dr. Paiva, de que, por exemplo, o enfoque era ortopédico. Só para vocês terem uma ideia, em 1990, na NFL, no futebol americano, que hoje se fala um monte sobre trauma de crânio, os protocolos de concessão, né, o responsável médico pela parte toda médica uma das mais importantes ligas de esporte que tem no mundo, que é a NFL, era um reumatologista. Mas isso aí não tem justificativa, né, doutor? Não, mas é porque, eventualmente, por dores articulares, era um reumatologista. Sim, né? Então, porque muitos problemas de joelho e tornozelo. O enfoque era, vamos dizer assim, totalmente diferente ou por dores crônicas, eu não sei porquê, ou se era por isso, a causa não sei. Mas estava longe. E hoje em dia tem todos os jogos, além de ter os médicos com todo esse treinamento, protocolo de concussão e tudo mais, tem um neurologista nos jogos, nos estádios, né? Que é um neurologista extra time, ele é da NFL, da Liga, que para não ter influência de um time ou de um lado ou de outro, né? Não ser um torcedor ou estar a serviço do time, ele é um neurologista independente para poder avaliar esses casos dos protocolos de concussão, se o jogador vai ter que ser retirado ou se vai voltar ao jogo ou não. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1990, realmente o enfoque estava longe de ser neurológico. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto complexa aqui. E nos esportes de combate mesmo, né? No MMA, no boxe, como que você vai identificar que o atleta teve uma concussão ou não? Esse é um cenário muito interessante, né? Porque você imagina que esses esportes têm como objetivo fundamental induzir perda de consciência. O objetivo do confronto nocaute, é a concussão. É a concussão. Então, assim, aí há muita discussão. Por exemplo, no boxe olímpico, o atleta tem uma proteção para evitar que tenha uma agressão cerebral. No boxe profissional, não. O objetivo é um contra o outro tentando machucar, né, no cenário. O cérebro do outro. Tinha essa proteção, porque agora não tem mais. No esporte olímpico, No esporte olímpico agora saiu também. Então, você vê que, assim, neste cenário, o enfoque, a gente tem vários pacientes que evoluem com complicações decorrentes desses impactos. Então, é sabido, por exemplo, que síndromes depressivas têm maior incidência em pacientes que têm concussões e concussões de repetição, e algumas situações mais graves, como encefalopatia
traumática crônica, que é uma situação parecida com Alzheimer, pode acontecer nos pacientes que têm essas concussões. Então, realmente, alguns esportes gera uma discussão filosófica quando a gente discute essa questão de proteção cerebral. Do conhecimento médico de vocês dois aqui, vocês acham que existiria alguma possibilidade de nesses esportes ser colocado alguma regra mais em prol da saúde dos atletas, não só imediata, mas a longo prazo, para que evitasse pelo menos a segunda concussão, que a gente sabe hoje que é muito mais perigosa que a primeira, né? Assim, hoje aqui no boxe, se o lutador cai, ainda dá tempo dele, ele abre a contagem, ele pode levantar de novo, e aí, ao meu ver, na grande maioria das vezes, já se tem uma segunda risco, né? Eu acho que vale um programa depois só sobre isso. Sim. Né? Porque a discussão é muito grande. Mas é aquela história, tem um detalhe que é o livre-arbítrio. É que nem você correr num esporte, por exemplo, automobilismo, que o seu carro pode capotar e você morrer num acidente. Você assina um contrato lá, então uma coisa é você ser o profissional e outra coisa é você ser o amador. Pensando no nível profissional. Então, mesmo, no nível profissional, se ele assume o risco e o livre-arbítrio dele se expor a isso, inclusive sabe que ele pode ficar... A NFL faz isso com os jogadores deles hoje. Ele assume o risco e ele assina um mas contrato. Se ele tem uma concussão no jogo, ele é obrigado a sair. Então, na NFL, na NBA... Mas se ele tem depois um problema por causa da concussão pensando mais na atual situação do boxe, ter a primeira concussão e voltar para a luta. Né? Eu acho que assim... Aí entra uma discussão filosófica, né? Nos outros esportes isso já foi amadurecido, mas também é um amadurecimento relativamente recente. Isso que da NFL, que você está discutindo, é da década passada, assim, dos anos 2000, 2009, que houve esse amadurecimento. Né? Talvez no boxe, no futuro, gere isso. Mas muito provavelmente um atleta profissional de boxe, durante uma luta, tem provavelmente mais de uma concussão em termos de confusão. Tem Mike Tyson numa entrevista... Mike Tyson numa entrevista onde foi colocado para ele, por exemplo, qual que é a estratégia? Ele uma vez respondeu, não, todo mundo tem uma estratégia até levar o primeiro soco na cara. Então, provavelmente no boxe são várias concussões que você tem, mas aí ficou uma discussão filosófica quanto ao esporte. Eu acho que vale um programa. Vamos voltar lá sobre o Wagner Bacharel. Aí ele foi internado, foi com esse quadro aí, mais com essa visão cervical, essa cervicalgia, continuava com dor de cabeça, reclamando dor de cabeça, e o jogo acho que foi no sábado, eles tiveram alta na segunda-feira, foi para casa, né? E a esposa dele estava distante, ele estava perto de um amigo em casa, quando a esposa é chamada, porque ele está tendo uma convulsão. E aí, enquanto chama-se o SAMU, né, o resgate na época para a ambulância para levá-lo para o hospital, que eles se assustam com o quadro, parece que ele teve uma segunda convulsão e é levado para o hospital, e do hospital ele já sai, vamos dizer assim, ele fica lá, tem os procedimentos, ele sai em óbito, e a causa do óbito é um edema cerebral difuso, né? Não há nenhum histórico, nenhum relato da época, eu pelo menos desconheço. Tudo que a gente procurou não tem de uma tomografia, é possível que tenha sido feito ou não, a gente não vai discutir, como eu falei, em cima de coisas que a gente não desconhece, até não seria nem elegante, nem correto, ético da nossa parte, mas pensando no relatório final ali, no atestado de óbito, que diz que ele morreu por um edema cerebral. A pergunta que eu faço, você acha que a primeira pancada já seria o suficiente para isso, ou você acha que ele teve uma síndrome de segundo impacto? Aproveito já para perguntar o que é síndrome de segundo impacto. Então, o que acontece? Aí há duas possibilidades. Realmente, uma delas é esta perda de consciência ter sido uma segunda concussão. Então, às vezes o jogador teve outro impacto durante a atividade daquele jogo, ou recente, nas últimas 24 horas, durante algum treino, alguma coisa desse tipo, e esse impacto maior ter sido um segundo impacto naquilo que eu falei. Isso foi descrito de várias alterações, é como se o cérebro, quando sofre essa primeira agressão, tivesse várias modificações na sua fisiologia, no seu funcionamento, que quando você tem o segundo impacto, aí o cérebro evolui com o cenário de edema cerebral, perda de capacidade de regular seu próprio
fluxo sanguíneo. O cérebro está no cheque especial. Isso. E aí quando chega o segundo impacto, ele sai do cheque especial e faz um inchaço brutal, é isso? Exatamente. Então, evolui com um inchaço cerebral difuso, porque é como se você fizesse a tempestade perfeita. Aquele primeiro impacto foi uma preparação para uma catástrofe. Por isso que ele precisa sair do jogo? Por isso que ele precisa sair. Por isso que ele precisa sair do jogo, para evitar de ter este segundo impacto. A possibilidade de, eventualmente, ter sido um edema cerebral maligno tardio, que acontece nos cenários de pacientes com traumatismo crânioencefálico moderado, também é uma possibilidade, são muito mais raros, mas acontecem também. Então, um paciente que tem um intervalo lúcido para esse edema, então ele sofre a perda de consciência, acorda e vai apresentar esse edema cerebral tardio maligno, que pode acontecer realmente, principalmente de 24 a 72 horas após o primeiro trauma. A grande questão é que esses edemas, quando o paciente tem a primeira tomografia normal, é muito improvável, quase impossível, ter a evolução para esse edema cerebral maligno tardio. O que acontece muitas vezes a primeira tomografia tem algumas alterações, alguns focos hemorrágicos, alguns sinais de um inchaço cerebral inicial e que termina descompensando algumas horas depois. Isso é possível também de ter acontecido com ele. Como ele não fez uma tomografia na primeira vez que foi no hospital... Ou desconhece, né? Sim. Então, provavelmente seria um desses dois diagnósticos que ele apresentava. Tá, então... por isso que precisa sair do jogo, para não ter o segundo impacto? É para isso que precisa sair do jogo. Então, a substituição é essencial. Então, vejam, olha, não, eu estava lá, meu filho na escolinha de futebol, ou jogando futebol na quadra da escola, bateu a cabeça, você tem que tirar, porque se ele tiver outros impactos, se ele tiver impacto craniano, isso pode levar à morte, isso pode levar a sequelas neurológicas graves. Atenção, treinadores de escolinhas de futebol, atenção, professores de educação física. Por favor, doutor Paiva, repita isso. Tem que tirar? Tem que tirar, porque essa criança que sofreu esse impacto, ficou confuso, teve algumas alterações visuais, que muitas vezes acontece, um borramento visual, tontura, zumbido, alterações muito marcantes. Se ela tiver um segundo impacto, pode provocar sequelas graves ou risco de vida para esse atleta. E não só no esporte, né, doutor? Assim, vou ser bem sincero, eu coisa de um ano atrás agora, eu estava nos Estados Unidos com a minha família e minha filha sofreu uma queda, mas ela caiu da cama, de pé da cama, ela estava em pé na cama, ela caiu com o rosto diretamente no chão. E eu só consegui ter mais calma no lidar com a situação, porque eu que estava com ela ali, minha esposa não estava no momento, porque eu li um livro aí sobre concussão cerebral, de um autor, de um amigo nosso aí, né, doutor Renato? Mas eu tenho o livro do Dr. Renato, que eu ganhei o livro do Dr. Renato e li na época, e é isso, a minha calma ali para lidar com a situação, no pós principalmente, né, no pós, que é isso, ela caiu, desmaiou, eu tive que socorrê-la ali, ela voltou à consciência, e os meus cuidados pós-trauma foi por conta do conhecimento que eu tive sobre concussão cerebral, graças ao todo o trabalho que o Dr. Renato já passou para nós, né? Já está com a gente há algum tempo. E o livro dele, eu acho que é isso, assim, não só no esporte, fora do esporte também, né? Mas com criança, que acontece bastante. E muitas vezes a dificuldade é você convencer o atleta, seja profissional ou amador, que ele tem que ficar afastado, né? Então, cerca de mês passado, um colega que é professor de neurologia hoje na Dinamarca me ligou que a esposa esquiando caiu, bateu com a cabeça, a esposa é médica também, e ela não queria parar de esquiar, porque eles tinham comprado um pacote e tal, e ele fez, fala com ela aqui para falar para ela. Como o marido não está ajudando. Que ela não pode esquiar mais, entendeu? Para explicar isso. Então, veja que até mesmo entre os médicos, né, fora dos neurologistas, não tem essa consciência da relevância do risco de um segundo impacto. E que geralmente o cônjuge não escuta o outro. Mas é uma pergunta que o Renato fez. O que pode ser considerado a síndrome de segundo impacto? Porque nas narrativas do que ocorreu com o Wagner, a gente
uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele subiu, cabeceou, bateu cabeça com cabeça, ele caiu, bateu a cabeça de novo. Isso já é considerado um segundo impacto? Ou isso, por ser tão rápido, o tempo dele cabecear e cair e já bater de novo, segundos ali, se consideraria o segundo ou não? Impacto, você ainda está envolvido. Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque usualmente a gente chama de segundo impacto quando tem uma segunda lesão, porque neste cenário a evolução do segundo impacto era mais rápida. Então, se fosse ele, olha, teve o primeiro impacto, esse segundo impacto já provocaria alterações que não levaria ele a ficar bem e só ter os efeitos do edema tão tardiamente. Geralmente, você tem ali um cenário que é uma discussão até filosófica. Olha, a gente geralmente chama nas primeiras 24 horas. Está relatando se era possível um impacto sequencial, né? É uma possibilidade. Realmente não é comum a gente ver essa evolução assim tão aguda, mas é uma possibilidade. Mas geralmente você precisa de um tempo, né? De um tempo para que ocorra as primeiras alterações, aí é mais como se fosse um impacto, um segundo impacto continuado. O que a gente chama de síndrome de segundo impacto é quando o cérebro sofre as alterações do primeiro, e isso leva algumas horas, e aí ele vai estar pronto para receber o segundo impacto para ter uma catástrofe de inchaço. Que tem animais, inclusive em relação a isso, o pai vai me corrija, é que cerca de 2 horas que você já começa a ter essas alterações. Então, geralmente é um jogador que teve um impacto, por exemplo, no treino no dia anterior, ou no jogo naquela semana, né? Então a gente tem algumas histórias no futebol e mesmo em outros esportes, que o jogador teve, por exemplo, jogou um jogo de rugby, né? Numa semana antes, depois tinha uma final do rugby na semana seguinte, ele sofreu um impacto naquele jogo de rugby, entre aspas, autorizado pelo departamento médico, joga o segundo jogo, sofre o segundo impacto e aí evolui para esse quadro catastrófico. Então é uma outra pergunta, Tandilei. Então, assim, um atleta, por exemplo, de MMA, que é mais comum acontecer isso, pelo que eu acompanho, ele sofre um knockdown ali, que ele toma uma pancada, ele dá uma apagada, mas continua na luta, e segue na luta, e no segundo ou no terceiro round ele sofre outro knockdown e outra perda de consciência, que você percebe ali claramente que ele tomou o soco, não sabe onde está. E aí, de repente, ele demora, ele consegue segurar a luta uns 5, 10 segundos, retoma a consciência de alguma maneira, às vezes não completamente, que a gente ouve dos relatos hoje em dia, que ele só não sabia o que estava acontecendo até o final da luta, mas às vezes retoma a consciência e depois tem um outro trauma. Isso é considerado ou também ainda entraria na mesma situação? Entraria na mesma situação. Claro, os impactos sequenciais, eles têm consequências. Não gera a síndrome do segundo impacto, mas tem consequências em termos de alterações crônicas que o cérebro vai apresentar, às vezes, anos ou décadas depois. Porque o que a gente acompanha até da concussão, né? Como é um tema que eu gosto, eu comecei a entender com isso do Dr. Renato, é uma amiga, a querida Rose Grace, comecei a entender o que era concussão, e aí é um tema que me chama atenção, e eu fui vendo que hoje em dia, pelo menos de relatos, os ex-atletas de MMA são muito mais acometidos de problemas de concussão pós-carreira do que os do boxe já. Então, assim, para mim... Se for imaginar, o atleta, por exemplo, esses atletas, por exemplo, o boxe é muito interessante, porque existe uma regra no boxe profissional que você não pode, vamos dizer assim, lutar, tem um período aí que ele fica congelado para se expor a uma próxima luta, né, se ele sofre nocaute. Né? Então isso é diferente da regra do MMA. Então, por exemplo, no MMA, no UFC, tudo mais... O UFC que decide. E não só isso. Quando a gente conversa com o pessoal que trabalha com isso, ou que conhece isso, com a própria Rose Grace, tudo mais, o que acontece? Muitas vezes a intensidade do treino é maior até do que da luta. Eles tomam mais pancada todo dia. Então, assim, eu acho que é muito mais trauma de repetição do que o segundo impacto. Pode ser um mistureba de tudo. Pode ser um pouco de cada. Né? Mas assim, eles ficam tomando pancada na cabeça o tempo todo. Né? Então é mais ou menos. Mas a gente tem que lembrar, apesar de ser um programa que lida e fala, estamos falando num atleta, e vamos voltar aqui para o Wagner Bacharel, né? Porque é apaixonante o tema, tudo mais, mas a gente tem que lembrar, isso é sempre importante, que isso tem que ser transportado para a vida, vamos dizer assim, do cidadão comum, né? Então para as escolinhas de futebol, para o futebol de fim de semana, para o atleta de final de semana, isso tem que ser transportado, claro, para essas informações, e mais,
para o trauma doméstico, né? Então a violência doméstica, por exemplo, em muitos países, no Brasil é um deles, infelizmente, e eu tenho casos de pacientes com encefalopatia traumática crônica, de mulheres que apanhavam dos maridos todo dia. Então, crianças que são chacoalhadas por adultos que sofrem traumas de crânio. Então, nós temos que pensar que o cérebro, ele, às vezes a criança é levada no pronto-socorro porque teve um trauma no ombro, que o pai chacoalhou lá o padrasto, enfim, chacoalhou a criança e deslocou o ombro, e essa criança sofre traumatismos cranianos praticamente diários ou semanais. Então a gente precisa também transportar esse conhecimento que o esporte nos traz, porque o esporte é registrado o tempo todo. A gente tem isso nos vídeos, a gente tem mecanismos, a gente consegue estudar isso através do esporte, mas transportar também para a realidade do dia a dia, realidade civil. Claro, claro. Você ia falar alguma coisa, doutor? Não, eu acho que esse aspecto realmente, assim, na infelicidade, isso funciona como, teoricamente, você tem que estudar a história, né, para não cometer os mesmos erros. Então, na infelicidade do que aconteceu com Wagner Bacharel, que é uma catástrofe, tem que tirar alguma componente positiva, que é o aprendizado, e poder usar esse exemplo para que as pessoas entendam o risco e a gravidade. O esporte é saúde, o esporte é algo de integração, algo que a gente gosta bastante, mas tem que saber os riscos para evitar, para poder praticar esporte de uma forma saudável. Depois do atendimento, vamos dizer, se fosse hoje, né, então ele foi atendido, vamos supor lá que se detectou que ele estava já com um edema cerebral, alguma alteração ali inicial, em relação, sem nenhuma comparação com o que foi feito no passado, o que a gente teria de tecnologia para se fazer hoje? Para um jogador que acontecesse, um atleta que acontecesse esse tipo de coisa, nós temos recursos para poder. Então, o que do ponto de vista médico, o que é recomendável que se fizesse com esse jogador depois? Então, um componente, como eu falei, do diagnóstico, fez uma tomografia, a tomografia mostra que tem algumas alterações iniciais. Então, precisa de uma observação neurológica, medidas ou avaliação, como ele estava acordado, mas medidas e avaliação não invasiva. Acordado e cantando. Mas apesar de estar clinicamente bem, existem formas da gente medir a pressão dentro do cérebro, sempre com ultrassom, sem precisar né, fazer nenhum procedimento, só com um dispositivo como o ultrassom é possível de medir de uma avaliação indireta da pressão dentro do cérebro para saber se está alta ou não. E isso vai fazendo longitudinalmente para ver se o paciente está tendo ou não piora, apesar de clinicamente... Sequencialmente. Sequencialmente, eu ia isso. perguntar já, isso. porque... Sequencialmente. Então, sequencialmente... Guilherme, aqui já não o meu papel é seu paciente aqui. Então, desenha pra gente. Você fazer sequencialmente durante, né, algumas horas para observar se tem esse efeito. A outra discussão é, por exemplo... o uso de medicação anticonvulsivante. Você vê que na história ele teve crise convulsiva. Então isso é bastante controverso na medicina, mas nos pacientes, por exemplo, que estão em coma com traumatismo, existe uma recomendação para uso de medicação anticonvulsivante nos primeiros 7 dias para evitar essa crise, que é uma outra variável complicadora dos pacientes que têm um trauma grave. Isso é um sinal ruim? É um sinal de mau prognóstico? É um sinal ruim. A presença de crises convulsivas precoces, principalmente como ele teve, de 2 crises, né, num período muito curto, existe um risco de desenvolvimento de epilepsia pós-traumática, caso ele tivesse sobrevivido, né, e no cenário de epilepsia pós-traumática é um fator que piora a recuperação dos pacientes que sofrem traumatismo. Então, aumenta o risco de desenvolvimento de epilepsia, e ter epilepsia representa um risco para esses pacientes de não ter recuperação funcional completa, se ele tivesse sobrevivido. Perfeito. Agora ela vem mais pergunta de leigo. E aí, se fosse hoje em dia, e é constatado um edema cerebral, qual que é o procedimento a ser tomado? Tem que ser feita uma cirurgia sobre isso, ou é só nessa parte medicamentosa? Como que trata isso hoje em dia? O cenário, assim, você faz o medicamentoso e a observação neurológica. Quando ele tivesse piorado, por exemplo, se ele não tivesse funcionado, tivesse continuando piorando, existem também outras medicações que são usadas, e num cenário de que o paciente está piorando, a gente coloca um catéter de pressão no cérebro para poder medir. Isso ele já está na UTI? Isso já está na UTI. Coloca um catéter de pressão no cérebro, e se a pressão não baixar, se o edema continuar piorando e a pressão não baixar, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia
em que a gente faz uma abertura do crânio, retirando metade da calota craniana. O que é um catéter no cérebro? Vamos começar por aí. Então, é um dispositivo, um canudinho que a gente coloca, faz um furinho no crânio, coloca esse canudinho ligado a um dispositivo eletrônico que mede como está a pressão dentro do cérebro. Porque o edema é isso, é o inchaço do cérebro. Do cérebro. E aí a gente pode medir tanto pressão, temperatura e a oxigenação do cérebro também. Porque as pessoas às vezes elas não lembram, né, de uma coisa que é o seguinte: o cérebro está dentro de uma caixa dura, Sim. tá? Que é o crânio. Então, se esse cérebro começa a inchar, né, por isso que o Dr. Paiva colocou que abre fala, olha, coisa impressionante, abre um buraco. Mas se ele começa a inchar, ele depois não tem para onde mais Sim, não tem para onde subir, né? O que ele encontra é a parede do crânio. Então, ou você dá uma opção para esse cérebro continuar a inchar, e o único buraco que a gente vai ter é para baixo. E se ele começar a empurrar o cérebro para baixo, o que acontece? Esse indivíduo tem uma parada respiratória e morre. Então você tem que fazer ele subir, crescer para cima. Então, como é que você faz ele crescer para cima? Esse cérebro inchar para cima, né? É abrindo um buraco, que é fazendo essa calotomia. Você vai quiser retirar explicar metade, melhor. você vai fazer a retirada de metade da calota craniana. Então vai tirar metade do osso do crânio. Eu gosto como ele fala como se fosse uma coisa simples, Alexandre. Já me assusta. Para permitir que o cérebro possa expandir contra a pele e sem ter o osso como impeditivo. Então você deixa o crânio aberto. E aí o cérebro demacia, ele cresce, mas a pressão não sobe. E aí depois de alguns dias o cérebro vai desinchando e aí você pode recolocar essa calota craniana. E aí vem muito uma coisa que o doutor... calota ou hoje tem calota biônica? Existe material sintético, mas de maneira geral, frequentemente a gente põe a mesma calota. Aí uma dúvida é o que fazer com a calota enquanto ela está fora da cabeça, né? Então existe uma possibilidade que é congelar a calota num banco de ossos ou mais frequentemente colocar a calota na parede abdominal. Então a gente coloca na barriga do paciente. Depois que tirou metade da cabeça dele, o que muda é abrir um pouco a barriga, né? Então, mas, doutor, uma coisa que me chamou a atenção, vem até uma informação de um outro bate-papo que a gente teve aqui, né, numa outra gravação que a gente teve, que é isso, que o cérebro é o que dita, hoje em dia na parte da medicina, se tem vida ou não, né? Então, assim, é uma coisa já muito drástica. Morte cefálica. Exato. E é isso para mim já veio muito com essa informação que o Dr. Renato deu no nosso último bate-papo. Assistam o episódio do Christian Eriksen. Do caso do Christian Eriksen. Porque é isso, né? Tipo assim, a gente, às vezes não se dá uma atenção. Foi uma coisa que o Dr. Renato falou aqui no começo do nosso bate-papo. O atleta tá ali no jogo, se tem uma lesão muscular, todo mundo, não, lesão muscular é complicado, tem que parar. Se tem uma lesão de ligamentar, não, tem que parar, é impossível jogar. Mas tem uma lesão no cérebro, não se dá a mesma atenção. E é uma coisa que assusta a gente, porque hoje em dia, considerando o esporte de uma maneira geral, principalmente o futebol no Brasil, o nível de profissionalismo que a gente alcançou, ainda não se tem um nível de profissionalismo de informação para as pessoas que acompanham, para o telespectador, para o torcedor. A gente não tem essa informação, isso não é levado para o grande público, né? Eu acho que assim, como eu falei, em 2009 a NFL... depois dos estudos do neuropatologista Malo, eles passaram a adotar algumas modificações que vêm sendo amadurecidas. Depois dos estudos não, depois do processo. Aí como advogado tem que ficar pro meu lado também. Só fizeram alguma coisa que tomaram o processo. Na verdade, o processo evoluiu graças a... Eu tenho que dar a mão aí a César o que é de César. O Omalo, ele, vamos dizer assim, foi... a gente um dia pode fazer um programa só sobre isso. Opa. Ele foi, vamos dizer assim, eles ganharam o processo graças aos estudos feitos pela Anne McKee, na Universidade de Boston, né? Mas é o Omalo que é o que abre vamos dizer assim, a avenida, né? Ele que corre atrás para fazer isso acontecer também. Desbravador. Então, o que acontece? Aí você tem esse cenário da NFL há pouco mais de 10 anos. E aí a transposição para o soccer, né, para o verdadeiro futebol, digamos assim. Obrigado. Ele vem acontecendo e desde 2021 a FIFA e acho que o IFAB, né, que é o Sindicato dos Atletas Internacionais. Não, IFAB é o organismo que dita as regras do futebol. Porque o Sindicato Internacional é a FIFPRO. O IFAB é
pessoal que se junta ali para definir as regras É o board. e que mudou, É é o o board, board, que mudou até agora o negócio por conta da pandemia, se não me engano, né? Mudou o número de substituições e tudo mais. É tudo esse FAB aí, quem dita as regras. Então, de 2021 para cá, houve algumas modificações, houve discussão sobre essas questões e o impacto que esses conceitos de... Então, quando a gente fala em 2014, a gente tinha esse cenário ainda pouco esclarecido. Em últimos 8, 9 anos, isso tem amadurecido e eu acho que cada vez mais isso precisa, como discussões como essa, chegar à população leiga, chegar ao atleta, também o atleta amador, para entender a gravidade e o risco se não forem tomadas as medidas adequadas de proteção do atleta. A gente fala muito aqui com o Dr. Renato sobre concussão e tudo mais, e a gente já, para mim já ficou bem claro, pelo menos, a necessidade de um protocolo sério sobre isso, né? Teve concussão, teve pancada na cabeça, sai do jogo e acabou, não tem mais... E me assusta os responsáveis sobre os esportes, de uma maneira geral, não só o futebol, ainda não estarem nesse nível de preocupação, né? No futebol, na verdade, a gente tem que falar o que é verdadeiro, né? A FIFA ela tem um protocolo de concussão. A grande questão é, às vezes, assim, e a maior resistência, isso a gente observa no dia a dia, isso a própria CBF coloca, isso, a maior resistência, por incrível que pareça, não é do médico do clube. O médico do clube muitas vezes indica a substituição e a saída. Mas aí às vezes está o dirigente do clube e chega aí e ameaça, vamos dizer, entre aspas, né? O médico do clube coage o médico do clube, às vezes, por isso que tirar o cara, eu vou... mas por isso, doutor, eu acho que assim, o protocolo deve ser bem mais direto e reto, bem mais objetivo. Bateu a cabeça, está fora. Porque assim... Eu acho que a NFL resolveu isso tendo um observador externo. Sim. Porque esse cara não pode ser demitido por ninguém, só pela NFL. Uma boa. Não, só pela NFL. Então ele não tem a pressão nem do... Mas na NBA, como que era a NBA, doutor? O senhor que acompanha os esportes americanos? Também tem observador. Tem observador que fala se ele vai continuar no jogo ou não. Os coletivos todos os Estados Unidos têm um observador externo, tem um neurologista externo. Então, no hóquei, isso no basquetebol, isso no futebol americano. Eu ia falar em inglês, mas estou falando depois para ficar claro aqui. Então, todos esses esportes que a gente sabe que tem risco de concussão, tem um observador externo, tem um neurologista que fica ali. Um responsável por isso. Quando tem o problema, ele que vai junto com o médico do time, no NBA, por exemplo, no basquete, eles vão para o vestiário. Na NFL tem aquela cabaninha, quem já assistiu o jogo na NFL tem uma cabaninha, né, que é uma cabaninha para os atendimentos imediatos, para poder fazer o primeiro atendimento. Fez aquele atendimento, percebeu que tem alguma coisa, vai para o vestiário. Tem, inclusive, muitos desses estádios da NFL, do futebol americano, tem hospitais próximos. E aí, às vezes, eles levam até o hospital e voltam, fazem exames, voltam, porque como não pode entrar e sair, às vezes esse jogador volta. E existem, o primeiro dos estádios que teve ressonância instalada dentro do estádio, olha que, se a gente for pensar, absurdo do ponto de vista do esporte do Brasil, né? Foi o do Cincinnati Bengals, que tem ressonância dentro do estádio. Doutor, mas vamos lá, aí uma pergunta, quanto absurdo, quanto custaria ter uma sala dessa num estádio aqui no Brasil? Quanto custaria? Você tem ideia mais ou menos assim? Porque a gente está falando de time de futebol que tem folhas salariais mensais de 20 milhões. Mas se a gente for pensar, assim, se esse é para a saúde de um atleta que vale isso... Isso teria que ser considerado, e está na cultura já, ou na preocupação, vamos dizer assim, dos dirigentes, e ser considerado ter esse tipo de coisa quando vai construir estádio. Por exemplo, quantos estádios foram construídos na Copa do Mundo? Já existiam estádios fora do Brasil que tinham esse tipo de recurso. Então, na Copa do Mundo em 14, talvez alguns estádios merecessem. Né? Mas eu penso muito assim, ó, a gente no futebol... Hoje você fazer uma reforma, já são outros 500. Não, mas no futebol, falo sempre quando você vê falando sobre os dirigentes... até a imprensa, fala-se muito que o atleta é um ativo do clube. É um ativo que vale milhões, né? Na grande maioria das vezes. História. Isso é talvez às vezes um exagero. Hoje existem grandes clubes que têm, vamos dizer assim,
contratos com grandes hospitais que estão próximos das sedes desses grandes clubes, e mesmo clubes no interior que tem hospitais, Santa Casa, não sei o que lá. Tá, né? Até porque o atleta sai e não volta, né? Não, mas se o atleta for substituído, ele não volta, né? Acho que estava pensando mais na parte do futebol americano. Como não tem problema, saiu. O importante é ele fazer o exame e acompanhar, né? Vamos pegar um exemplo aí fácil. Pega o estádio do Morumbi. Né? Quantos hospitais tem em torno dos hospitais? Mas dá pé a pé, pô. Exatamente. Você pega, por exemplo, antigamente o estádio do Pacaembu. Vários hospitais perto. Você pega, por exemplo, o Allianz, né? o estádio do Palmeiras. Não é uma coisa tão urgente assim o atendimento. Você pega, vamos dizer, vários estádios no Rio, vários estádios, por exemplo, em várias capitais brasileiras, mesmo no interior. Tem às vezes uma Santa Casa que está 10 minutos de ambulância ali do hospital, não tem problema. Pega o jogador, leva. E como no futebol não tem essa questão dele voltar, retorno, que é diferente de alguns outros esportes, eu acho que não precisa chegar ao exagero de discutir ter esse tipo de equipamento dentro do estádio, e é mais fácil você ter um acordo com... O que é importante, que a gente discutiu até no é ter uma ambulância bem equipada, ter uma equipe bem treinada, fundamental também equipe bem treinada, e a cultura de que bater a cabeça é pior do que estirar o músculo. Isso que eu acho que Isso eu concordo. Isso eu concordo, porque assim, ter uma tomografia instalada no hospital, mas não ter a pessoa com essa capacidade diagnóstica, aí não vai adiantar, porque a tomografia nem vai ser usada. Então o cenário é ter um treinamento da equipe médica que consiga reconhecer isso, identificar, saber a gravidade, para poder direcionar o atleta para ser feito o diagnóstico e evitar desfechos catastróficos, como foi do Wagner Bacharel. É muito complicado, muito mais tranquilo em saber claramente que existiu uma evolução, mas eu acho que até a evolução da informação para o público em geral, não só no meio do esporte, mas qualquer um, né, sobre a parte da medicina, né, essa parte de concussão, de pancada na cabeça, de uma maneira geral, deixa a gente muito mais tranquilo, até por, assim, ao meu ver, o esporte de alto rendimento, se considerar saúde é muito complicado, né, porque a gente sabe que quase todos os atletas de alto rendimento, eles vão ter uma lesão, pelo menos grave aí, né, durante a carreira. A gente acompanha aqui, os diretores do sindicato alguns funcionários são todos ex-atletas, não tem um que não manca, que não puxa o braço. Infelizmente é muito normal. Mas né? Mesmo nisso você analisa a gravidade que é a lesão cerebral. Então, um paciente que tem uma dor no joelho, anda mancando, anda com uma bengala, ele é um paciente independente, ele é um paciente com autonomia adaptada. Um paciente que tem uma lesão cerebral, que desenvolve uma encefalopatia traumática e desenvolve uma demência, isso é muito mais terrível para esse paciente ou esse atleta, ex-atleta, do que uma dor no joelho. Nós estamos aqui com o Dr. Renato, que para quem não sabe, cuidou aí pelo menos um período aí do Éder Joffre, cuida da saúde do Maguila por conta dessa situação. Pode falar muito melhor que a gente, assim, como que é a vida de uma pessoa com uma sequela dessa, né, doutor? Bom, já tem um desafio aí de fazer um programa sobre isso aí. Tá bom? Bom, eu acho que, não sei se a gente já esgotou as coisas que a gente teria que falar. O assunto a gente não esgota nunca, que a gente fala, mas o a gente fala muito. Wagner Bacharel. Mas eu acho que o caso do Wagner, acho que é isso. Já foi mais destrinchado, né? Acho que com o brilhantismo aí do Dr. Paiva, né? E, bom, acho que tem alguns recados aí para ficar pro final. Não. Assim, primeiro recado, o pessoal que acompanhou a gente gostou, se inscreve no canal, as informações aí sobre o Dr. Paiva, Dr. Renato, vai estar tudo na descrição. O Alexandre já me corrigiu que tem que botar tudo na descrição, né, Ale? É isso. E agradecer ao Dr. Renato sempre, mas ao Dr. Paiva que esteve com a gente dessa vez. Espero que tenha gostado do bate-papo. Espero que fique aí à disposição para outros bate-papos, né? Que tanto conhecimento assim a gente tem que utilizar mesmo, né? Estudou um montão, tem que falar para todo mundo sobre isso, né, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a mensagem principal é para os atletas, mas também para a população em geral, de tomar os cuidados que são necessários para a prática esportiva, seja profissional ou amadora, mas com segurança. Bom, nesse Por um Fio, nós vimos o fio do outro lado. Sim. Né, que resultou assim, num fim trágico. Infelizmente. Né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista temporal,
né, de 1990 para cá, nós estávamos em 1990 por um fio que hoje esse atleta poderá ter um cuidado, vamos dizer, a gente estava no ponto de virada de termos exames, protocolos, porque isso aconteceu 10 anos depois, a partir dos anos 2000, então nós estávamos por um fio de poder dobrar a cultura, vamos dizer assim, o conhecimento médico, para poder dar outro tipo de atendimento para um caso como o do Wagner Bacharel. Então, eu acho que essa era a mensagem, né, do programa eu acho de hoje. Demonstrar para o atleta, todo mundo que acompanha o esporte, que as coisas têm evoluído bastante, até nessa parte de segurança para quem pratica o esporte, né, seja ele amador, profissional. Acho que esse é o mais importante, já que ocorreu a tragédia, não tem como voltar atrás, mas tirar uma lição disso, que isso venha a reverberar nos atletas de hoje, né? E é importante espalhar, divulgar a informação, Sim. Né? Contar para todo mundo que existem outras coisas, o que fazer, retirar do jogo esse atleta que sofre e que a cabeça é mais importante que o músculo posterior da coxa. Exato. Tá? Ficamos por aqui, gente. Brigadão, até uma próxima. Grande abraço. Obrigado. Um abraço.